O William Oliveira, Nicola, meu timão informou agora que o Tite conversou com as organizadas e as conversas esquentaram. William, eu cheguei a abrir, eu não tinha essa informação, tá? Mas eu cheguei a abrir a live, contando, também disse no vídeo de hoje cedo, né? Que o Tite mandou sinais aos dirigentes do Corinthians que agora topa conversar. Dentro da cúpula, entre os principais dirigentes do Corinthians, existe uma percepção de que o Tite é alguém muito ligado à renovação e transparência, que é o grupo político que governou o Corinthians durante bastante tempo. O Tite, por exemplo, é muito próximo do André Sanches, é amigo pessoal de outros dirigentes da renovação e transparência. Então, no primeiro momento, era mais simples, mais fácil e até melhor fechar com o Dorival Júnior. Mas o Fabinho acabou pegando o bode dessa negociação por ter descoberto que gente da confiança do Augusto tinha ligado para o Dorival antes de fazer acordo. E o Fabinho começou a trabalhar nos bastidores para fechar com o Tite. Tite, no primeiro momento, também estava sinalizando que poderia ir para o Al Hilal, e a coisa deu uma esquentada, né? Estou até abrindo o site aqui, ó. O Corinthians já definiu o perfil do próximo técnico após a saída de Ramon Dias. Em meio à indefinição com o Dorival, o Timão segue na busca de um nome experiente e de peso para assumir o comando técnico. Segundo apurou o meu Timão, a ideia da diretoria alvinegra é contratar um técnico que possa blindar o elenco de possíveis problemas nos bastidores e que entenda a dinâmica dentro e fora do clube. Por isso, o nome do Tite se encaixaria no que o Corinthians entende como um grande nome e de currículo para a função. Um dos trunfos para um possível retorno do histórico treinador ao clube está não só na sua comissão técnica, mas na família. Matheus Bach, auxiliar de Tite, vê o Corinthians como uma boa oportunidade para a retomada dos trabalhos que estão parados desde a saída do Flamengo em setembro de 24. O comandante esteve à frente da seleção entre 2016 e 2022. E aqui vem a informação importante, a reportagem do meu Timão apurou que Matheus, que passou a integrar a comissão de Tite em 2015, já no Parque São Jorge, também mostrou entusiasmo para um avanço entre as partes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mandei mensagem para uma pessoa que trabalha no Corinthians. O Corinthians vai de Tite? Foi a minha pergunta. Aí eu perguntei, parece que deu uma esquentada. A resposta foi, será? Interrogação. Ele negou o Santos. Fonte quente no Santos ligou e disse que ele tem proposta boa de fora. Aí eu estou perguntando se é do Al Hilal. Mas aí, vamos ser sinceros e honestos, né? Uma coisa é você recusar o Santos sendo Tite, outra coisa é você recusar o Corinthians sendo Tite. São clubes gigantes, mas pro Tite, a relação com o Corinthians é muito diferente da relação com o Santos. Aí a pessoa, eu perguntei se é o Al Hilal, e a pessoa do Corinthians está me respondendo aqui que o nome do Tite serve muito bem para o Augusto, porque ele vira um grande escudo do Augusto, né? Mas isso é muito óbvio, isso é muito claro. A demissão do Ramon Dias na quinta-feira da semana passada, ela se deu muito mais por toda a conjectura do Corinthians hoje do que propriamente pela derrota para o Fluminense. 15 dias antes, foi exatamente duas quintas-feiras antes, o Corinthians tinha sido campeão paulista. Então, quando o Ramon é mandado embora para o Corinthians criar um fato novo, para o Corinthians ir ao mercado de notícias e falar um pouco menos sobre contas, sobre a possível reprovação das contas, sobre o depoimento do Augusto na polícia, sobre o risco de impeachment. Cara, é muito óbvio isso. E essa pessoa do Corinthians, inclusive, está falando agora que ele quer o Tite para servir de escudo. Até a preocupação do Augusto em contratar o Tite por ser um cara muito associado à renovação e transparência, essa impressão aos pouquinhos ela vai dando lugar a uma outra percepção. O grande ponto vale a pena para o Tite ser contratado pelo Augusto, sabendo que o presidente do Corinthians corre o risco de sofrer um impeachment nos próximos dias? Como o Tite é um cara de costas largas, imagino que qualquer outro presidente que assuma no lugar dele vai mantê-lo, né? Vai garantir a permanência dele. Mas não é uma situação simples, né? Você fechar com um presidente que não se sabe até quando fica, né?
Boa noite, Nicola. Alguma novidade do Corinthians sobre treinador? A principal notícia do fim de semana foi contada pelo GE. O Globo Esporte trouxe uma matéria no site afirmando que a negociação com o Dorival travou depois que o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol e o responsável por tocar todas as negociações, foi informado de que um aliado do Augusto Melo, presidente do Corinthians, já havia procurado o Dorival na noite de quarta-feira. Só para fazer uma breve cronologia dos fatos. O Corinthians perde para o Fluminense 2-0 na Neoquímica na quarta, e na noite de quarta, alguém em nome do Augusto, ninguém faria isso do nada, mas alguém da diretoria em nome do Augusto liga para o Dorival Júnior. Na quinta-feira, sem saber desse episódio, depois de mandar embora o Ramon Dias, o Fabinho estabelece negociações com o empresário do técnico Edson Codor. E a coisa dá uma bela avançada, o Corinthians inclusive se sente confortável para mandar o Ramon Dias embora, imaginando que nas próximas horas anunciaria o Dorival, pacote caro, vai custar mais de 2,5 milhões de reais, até que o Fabinho é avisado, Fabinho, você tá tocando aí, só que os caras já estavam conversando, né, Fabinho, como é que é? Pois é. E isso causou um mal-estar, o Fabinho ficou bem incomodado, porque faz parte do acordo que ele tem com o Augusto de ter autonomia total nas negociações, é ele quem lidera o departamento de futebol. Isso acabou ficando meio mal explicado, e o Fabinho deu alguns passos para trás em relação à negociação com o Dorival. Para aumentar essa confusão, o que talvez seja até bom na visão de muitos corintianos, o Tite, que no primeiro momento havia afirmado que tinha negociações avançadas com o Al Hilal, começou a mandar recados de que poderia se acertar com o Corinthians, tá? Tite, que no ano passado havia recusado 4 propostas do Timão, havia feito até pouco caso com o Corinthians, ele tem dado sinais de que, olha, se vocês fizerem uma proposta legal, se o projeto for bacana, dá pra gente levar essa história adiante, e é nesse contexto que a gente tá, entre Dorival Júnior e Tite. Sobre Fábio Carille, muita gente especulou, posso garantir que o Carille não está nos planos do Corinthians, tá? Luiz Castro no Corinthians. Johnny, há uma questão financeira que complica a vinda do Luiz Castro para o Brasil por agora. O Luiz vai voltar para o Brasil em breve, mas até maio ele ganha 3 milhões de reais por mês. Então, se ele vem agora, ele perde metade de 3 milhões. E ainda. Peraí. Se ele vem agora, ele perde os 3 milhões de maio e 1,5 milhão desse mês, tá? Quando ele é demitido do Al Nassr, ficou combinado que ele continuaria recebendo seu salário até o mês de maio, a menos que ele se empregasse antes. Então, a decisão do Luiz Castro de voltar a 1,5 mês do fim do seu contrato lhe tiraria 4,5 milhões de reais. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês topariam voltar para o futebol brasileiro para perder todo esse dinheiro? Difícil, né? Não é uma decisão fácil, com toda a certeza do mundo. Bom, fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.